Olá, tudo bem? O nosso estudo de hoje, baseado na nossa revista Visão Missionária, tem como título Recarregando as Baterias. Em um mundo de marcas, precisamos parar de correr atrás do vento. O autor é o Farley Damião Freire Monteiro Filho. Ele é pastor e psicólogo clínico. Então, em continuidade ao Dia Internacional das Mulheres, falaremos com a ajuda desta revista sobre a necessidade de buscarmos estar sempre em conexão diária com a vontade de Deus, sobre a nossa vida e sobre tudo que vamos pensar em fazer, né? Se estamos pensando, já temos que estar em conexão direta com Deus. Sabendo que a importância do cuidar-se está primeiramente ligado em fazermos aquilo que o próprio Deus nos ordenou quando nos criou, a questão toda está na submissão. E o mundo no qual estamos inseridos, ele exige um padrão de vida e de submissão contrário aos propósitos de Deus, que é o propósito inicial da criação. Então hoje, para estarmos de acordo com essas informações que o mundo nos oferece, nós precisamos ser multitarefas e ainda nos apresentar sempre plenas e sorridentes. Com isso, carregamos uma sobrecarga física e mental que dia a dia está nos destruindo. E ainda que não percebamos tudo isso, ela está trazendo consequência para aqueles que estão ao nosso lado. E só vimos isso quando o esgotamento ele afeta a nossa saúde física, né? Quando já perdemos a nossa família, quando já perdemos a nossa fé e outras situações. Quando vemos que não temos mais comunhão com Deus, conosco mesmo, com a família e com o corpo de Cristo, ou seja, os nossos irmãos, corremos atrás. Quando verdadeiramente estamos em Cristo Jesus, nós conseguimos reverter esse prejuízo. Mas aquelas pessoas que não têm uma raiz, uma fé firmada, muitas vezes se desvirtuam, saem do propósito, saem do caminho. E existe uma perda nesse momento, né? Então, nós absorvemos tantas coisas desnecessárias que aquilo que é necessário não conseguimos completar. Coisa simples do dia a dia. Acabamos esperando uma resposta para tudo aquilo que fazemos. E essa resposta não vem. E quando essa resposta não vem, nos sentimos frustradas e até desanimadas em continuar a obra. Mas como podemos reverter, esta é a palavra, esse quadro? Como nos atentar à nossa qualidade de vida física, emocional e espiritual? Primeiramente, lembrando que somos seres humanos, criadas por Deus, à sua imagem e semelhança, e com muitas capacidades e potenciais, mas que também temos necessidades e limites que o próprio Deus conhece. Precisamos recarregar a nossa força em Deus, através do estudo da sua palavra e uma vida de oração. É importante lembrar que, embora não nos sintamos cobradas, né, no dia a dia, servimos a um Deus que oferece um fardo que é leve, conforme Mateus 11, de 28 a 30, que diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo.
Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo lhes dou é leve. Ou seja, nem mesmo Ele, o próprio Deus, coloca sobre nós tantas exigências como nós mesmos colocamos. Deus, Ele descansou no 7º dia. E isso Ele nos deixou para nos ensinar, nos dar o exemplo. E em Eclesiastes 2,17, Salomão já nos adverte sobre esta correria, que não passa de correr atrás do vento. E aí, quando nós entramos lá nessa questão da fala de Eclesiastes, né, lá no capítulo 2, ele tem 3 pontos oferecidos ali que é apresentado para nós. Primeiro fala sobre a inutilidade dos prazeres, que é do versículo 1 ao 11, conforme a Bíblia NVI. Depois fala dos versículos 12 a 17 sobre o sábio e o tolo. E dos versículos 18 a 26 sobre a inutilidade do trabalho. Mas nós vamos frisar o capítulo 2, versículos de 12 a 17, mas vamos ficar com o 17, a parte B. Só que nós vamos ler o 17 inteiro, mas destacamos a parte B, que diz assim, ó: por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. E lá nesse capítulo, nesses versículos, do 2 a 17, ele faz uma comparação da sabedoria com a loucura e a insensatez. E muitas vezes não paramos para ler e entender que nós passamos por isso também. Precisamos valorizar as coisas de Deus. O que é de Deus? A nossa própria vida. Então temos que dar valor à nossa vida diante do Senhor. Mas também o próprio Cristo, né, ele advertiu a Marta, né, e nós lemos isso lá em Lucas, sobre suas escolhas e a dedicação diária que ela fazia. Ele cita isso lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 40 ao 42, e 42 parte A, que ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Parte A. Apenas uma é necessária. O que Cristo queria falar para Marta? Qual era o momento? Ele estava visitando os 3 irmãos ali. Era para ela se preocupar, se dedicar, como Maria fez, né? Se dedicar a Jesus. Então, será que temos sido Martas? Uma bela advertência de Deus para nós. Por isso, vemos nessa mensagem uma oportunidade, neste estudo, uma oportunidade de avaliação sobre aquilo que temos vivido e uma oportunidade de revermos os nossos conceitos e valores sobre o nosso dia a dia, né? Agora, vamos parar um pouquinho. Pare você também onde você está. Após esse estudo, avalie e coloque em prática. E aqui eu fiz uma sugestão que, em relação a tudo isso que nós falamos e estudamos aqui, dedique um pouco mais a si própria, né? Abaixo de Deus, se dedique, mulher, cuide-se, mulher, né? Dedique-se em oração e gratidão a Deus pela sua vida, primeiramente, e pela vida dos seus, por tudo que Deus tem nos acrescentado, mesmo nesse momento tão difícil que temos passado, né? E o estudo fala o ano passado como foi. Esse ano está sendo diferente. Talvez ainda fiquemos um bom tempo nesse período, né? Vamos tirar o melhor e dedicar um pouco mais a nossa vida a Deus. Ore,
Aprenda a orar, aprendamos a orar, né? Ore principalmente por sua vida, primeiramente até, por sua vida e compromisso com Deus. Ore por sua família e objetivos diante dele. Ore por seus familiares, ore pelas famílias e as necessidades atuais, né, das famílias, nosso sofrimento diante desta pandemia, pelos enlutados, pelos empregados e os desempregados. Porque lembramos de orar pelos desempregados, mas esquecemos muitas vezes de dizer: Senhor, conserva o emprego daquele que tem, para que o pão de cada dia não nos falte, né? Oremos pelo fortalecimento e restauração da nossa fé em Cristo Jesus, pelos pedidos que nos chegam e por aqueles que só Deus conhece, para que seja feita a vontade dEle, que prevaleça a vontade do Pai, né? Que a sua vontade permissiva na nossa vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Irmãs, Deus a todas nós abençoe, que possamos aproveitar o máximo da sua presença na nossa vida. Amém? Deus abençoe, queridas.